Som, som, som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da SpaceX. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um lançador de granadas deve ser posicionado a uma distância d da linha vertical que passa por um ponto A. Este ponto está localizado em uma montanha a 300 metros de altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo. Então nós temos aqui o nosso lançador de granadas, ele forma um ângulo alfa com A horizontal, ele se encontra a uma distância d da montanha e o ponto A, que está ali na montanha, ele está a uma altura de 300 metros em relação à saída do lançador. Então, ele está 300 metros mais para cima de onde ali a granada vai sair. Perfeito? A velocidade da granada ao sair do lançador é de 100 metros por segundo. E ela forma um ângulo alfa com a horizontal. Nós temos aqui um exercício, então, de lançamento oblíquo, né? Eu tenho uma velocidade de lançamento, V0, que vale 100 metros por segundo, e ela forma um ângulo alfa com a horizontal. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E todos os atritos são desprezíveis. Então, atrito, resistência do ar, nada disso influencia no nosso problema. O que o exercício pede? O exercício pede para a gente encontrar o valor da distância d. Mas essa distância para que alguma coisa aconteça. Qual deve ser o valor da distância d para que a granada atinja o ponto A? Mas tem mais uma condição. Um detalhe, ela só pode atingir o ponto A após a sua passagem pelo ponto de maior altura. Ou seja, ela vai atingir o ponto A depois de ter atingido a altura máxima do seu lançamento. Bora lá! Eu já adiantei para você que a gente tem aqui um exercício de lançamento oblíquo. Um corpinho vai ser lançado, ele tem uma velocidade inicial, e essa velocidade ela forma um ângulo com A horizontal. Lançamento oblíquo. A nossa velocidade de lançamento, a gente sabe o valor dela. 100 metros por segundo. Vou marcar aqui do lado. V0, 100 metros por segundo. E o ângulo de lançamento a gente não tem. Mas o exercício passou para a gente o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Eu vou trazer essas informações para cá também. O seno do ângulo alfa vale 0,8 e o cosseno do ângulo alfa vale 0,6. O que mais que a gente tem de informação? Esse ponto A, que precisa ser atingido pela granada, ele está a uma altura de 300 metros em relação ao nível de lançamento. Então, essa alturinha que eu chamei de H, ela é igual a 300 metros. E a gente precisa encontrar essa distância D para que a granada atinja aqui o ponto A. Mais um detalhe, somente após ter atingido a altura máxima. Então, como é um lançamento oblíquo, a trajetória é um arco de parábola. A granada, ao mesmo tempo que se movimenta na vertical, ela também se move na horizontal. A gente vai ter um arco de parábola sendo descrito, melhor, um arco de parábola sendo descrito, e quando a granada já estiver caindo, ela já passou pela altura máxima, aí sim ela vai atingir o ponto A. Ok? Bom, o que a gente faz em exercício de lançamento oblíquo? A primeira coisa, fica de dica para você, é a decomposição da velocidade. Vamos lá. Eu vou pegar esse vetor velocidade aqui, inclinado, e vou trocar por dois vetores perpendiculares entre si, que somados deem ele. Uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Essa velocidade na horizontal é V0x, a componente inicial horizontal da velocidade. E aqui a gente também pode colocar a componente vertical, que a gente chama de V0y, a velocidade inicial na vertical do nosso lançamento. Esses vetores que estão aqui, eles formam um triângulo retângulo. Sabe por quê? Porque se eu pego esse vetorzinho aqui e trago para cá, olha o triângulo retângulo aparecendo. Eu vou fazer um zoom desse triângulo retângulo com você aqui embaixo. Vem cá. O nosso triângulo retângulo ele vai ser assim, ó. A hipotenusa corresponde à velocidade de lançamento V0 e os catetos vão ser as componentes. Aqui a gente vai ter
V0y, e fechando o meu triângulo retângulo, a gente vai ter aqui V0x. Nesse triângulo retângulo, dá para colocar o ângulo de lançamento alfa, porque o ângulo de lançamento é o ângulo entre a velocidade de lançamento e a horizontal. Entre a velocidade de lançamento e a horizontal, olha o ângulo alfa aparecendo, o ângulo alfa está aqui. Tudo isso para que a gente possa tirar uma relação entre as velocidades e o ângulo de lançamento. Como assim? Se nesse triângulo você escrever seno de alfa, quem é seno de alfa? Cateto oposto por hipotenusa. O cateto que está na frente do alfa sobre a hipotenusa. V0y sobre V0. Se eu passo o V0 para o outro lado multiplicando, a componente vertical ali da velocidade no início vale V0 vezes o seno do ângulo de lançamento. E a componente horizontal a gente consegue encontrar a partir do cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, V0x, sobre a hipotenusa que vale V0. Passo o V0 para o outro lado multiplicando e eu escrevo que V0x é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo alfa. Perfeito? Aqui, então, a gente se despede do triângulo e da trigonometria e a gente fica com a nata aqui, ó. A gente fica com as componentes da velocidade. Inclusive, se a gente quiser, a gente já pode até calcular essas componentes, né? Porque a gente sabe o valor de V0 e a gente também tem seno de alfa e cosseno de alfa. Já vamos fazer isso? Vamos calcular quanto vale cada uma dessas componentes? Vem cá, ó. V0y vai ser igual a V0 100 vezes o seno de alfa, 0,8. A velocidade inicial em y vale 80 metros por segundo. Já a velocidade inicial em x vai ser igual a 100 vezes 0,6. Vai dar uma velocidade inicial em x, na horizontal, de 60 metros por segundo. Beleza? Vamos nos despedir disso daqui também e só guardar essas duas informações aqui. Vou deixá-las no cantinho, daqui a pouco a gente se apropria delas. Seguindo, um lançamento oblíquo é uma combinação de dois movimentos, um que acontece na horizontal e outro que acontece na vertical. Como são esses movimentos? Vem. Na horizontal, a gente não vai ter nenhum tipo de aceleração atuando pelo corpinho. Então, não tendo aceleração, não tendo resistência do ar, a velocidade na horizontal se mantém constante. E quando a velocidade é constante, a gente tem movimento uniforme. Essa velocidade V0x, ela vai ser a mesma durante todo o lançamento. Ela é constante e por isso eu posso trazê-la aqui, ó, para outras fotografias do nosso projétil. Beleza? E a velocidade em y? A velocidade em y não é constante, porque nós temos a presença dela. Nós temos a presença da gravidade aqui. E a gravidade é uma aceleração vertical que aponta para baixo, constante. No caso aqui da Terra, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? Nosso G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou deixar o valorzinho dele aqui do lado. Como nós temos uma aceleração constante, na vertical é um movimento que acontece com aceleração constante. E um movimento com aceleração constante é um movimento uniformemente variado. A velocidade do corpinho varia com o tempo. Na subida, até atingir a altura máxima, essa velocidade vai diminuindo. A gravidade vai agindo, vai brecando o corpinho, a velocidade em y vai ficando cada vez menor. Até que na altura máxima, a velocidade em y vale zero. Na altura máxima, a velocidade vertical tem que ser igual a zero. Porque se não fosse igual a zero, dava para subir mais um bocadinho e não estava na altura máxima. Percebeu a contradição? Na altura máxima, a velocidade vertical é igual a zero. Mas depois, quando volta a cair, aí a gravidade vai acelerar o corpinho. Ele vai começar a ganhar velocidade na vertical, só que essa velocidade agora vai estar apontando para baixo. Beleza? Então, nós temos aí essa configuração. O que a gente quer determinar nesse exercício é qual a distância d para que esse impacto possa acontecer, certo? Bom,
A gente sabe que essa altura aqui é uma altura de 300 metros, né? Talvez seria de bom tom que a gente descobrisse quanto tempo leva para a granada chegar nesse ponto. Ou seja, quanto tempo leva para a granada chegar nessa posição vertical onde se encontra o ponto A. Para falar da vertical, vamos colocar uma trajetória aqui. Eu vou colocar uma trajetória orientada positivamente para cima. Por quê? Porque eu quis. Eu quis que a minha trajetória fosse desse jeito, com orientação positiva para cima. E a posição do lançamento vai ser a posição 0. Se eu quero que a granada atinja ali o ponto A, eu quero que a granada atinja a posição S igual a 300, ok? Então, a posição da granada na vertical tem que ser igual a 300 para que o impacto aconteça ali. Como a gente está falando aí da vertical, que é Move, eu vou trazer ferramentas do Move para fazer essa análise. Sorvetão, Torricelli, Voat. Aqui a gente está atrás de qual é o tempo, qual é o instante para que o corpinho atinja o ponto A. Então, se eu quero descobrir o tempo para uma determinada posição, o ideal é usar o sorvetão. Porque é justamente aquela equação onde eu te dou o tempo, você descobre onde o cara tá. Então a gente vai começar aqui fazendo análise do movimento na vertical. E nessa análise, a gente vai utilizar o sorvetão para determinar em qual instante o corpinho passa por aquela posição S igual a 300. Sorvetão é posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Esse monte de y embaixo é só para indicar que a gente está falando da vertical. Olha para o desenho e complete os ingredientes. A posição inicial do corpinho é 0. Eu escolhi minha trajetória com 0 na posição inicial de lançamento. Então a posição inicial é 0. Nós queremos que o corpinho vá parar em qual posição? Na posição 300, né? A velocidade inicial, V0y, nós encontramos, vale 80. E essa velocidade está a favor da minha orientação positiva. Então esses 80 metros por segundo vão entrar aqui positivos. A gente vai escrever mais 80 vezes t. E a aceleração? É a gravidade, é 10. Só que esse 10 que entra aqui, ele entra positivo ou entra negativo? Volta no desenho. A minha trajetória não está positiva para cima e a gravidade não está para baixo, contra o movimento. Então aqui vai ser uma aceleração negativa. Segue a conta. 300 é igual a 80t menos 5t quadrado. Joga todo mundo para o outro lado. 5t quadrado menos 80t mais 300 igual a 0. E para facilitar nosso corre, essa equação inteira pode ser dividida por 5. 5 por 5 dá 1, 80 por 5 dá 16 e 300 por 5 dá 60. Para a gente descobrir quando o corpinho atinge o ponto A, a gente vai pagar um preço. E o preço é resolver essa equação de segundo grau. E aí, como você vai resolver essa equação de segundo grau, é uma escolha sua. Dá para fazer soma e produto? Dá, mas se você quiser apostar num Bhaskara, eu já deixei ele pronto aqui para gente. Os coeficientes dessa equação são 1 menos 16,60. Comecei calculando o delta. O delta vai dar 16. E depois, na hora de calcular o t, a gente vai chegar nessas duas opções aqui. 16 menos 4, 12. Dividido por 2, 6. Então a gente tem um primeiro instante onde o nosso corpinho atinge a altura de 300 metros, no tempo 6 segundos. E um segundo instante, 16 mais 4, 20 dividido por 2 dá 10. No tempo 2 de 10 segundos, o corpinho também passa pela altura de 300 metros. E aí? Qual dessas duas respostas a gente vai considerar? Volta comigo para o desenho. Quando a gente olha para o desenho, nós temos dois momentos onde o corpinho passa pela altura de 300 metros. Um acontece antes de atingir a altura máxima. E o outro acontece depois de atingir a altura máxima. Essa primeira fotografia aqui, ela acontece para o instante de tempo T1 igual a 6 segundos. Enquanto essa outra fotografia,
que é a que nos interessa, vai acontecer para um instante de tempo t2 igual a 10 segundos. Então, depois de 10 segundos contados a partir do momento onde a granada é lançada, ela atinge o ponto A. Nesses 10 segundos, ela não vai andar na horizontal com uma velocidade constante de 60 metros por segundo. Se eu tenho tempo e eu tenho a velocidade, a gente pode descobrir qual é o valor da distância d, olhando agora para o movimento que acontece na horizontal. Vamos lá? Lembra que na horizontal a gente está falando de movimento uniforme, um movimento que acontece com velocidade constante? Se a velocidade é constante, a gente pode e deve utilizar a equação de velocidade média. A velocidade na horizontal é a distância percorrida na horizontal pelo intervalo de tempo. A velocidade na horizontal a gente sabe quanto vale. Vale 60 metros por segundo. Quanto que o corpinho vai andar? A distância d, que foi pedida pelo exercício. E quanto tempo ele tem para andar? 10 segundos até chegar no ponto A. Então aqui embaixo vem o 10. O 10 vai passar para o outro lado multiplicando, e 60 vezes 10, 600. O lançador de granadas precisa estar a 600 metros de distância da montanha onde se encontra o ponto A. E assim, a gente marca a letra D como alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!